versículos 1 ao 8. Senhor, justiça nossa, é o tema proposto para a nossa reflexão nestes versículos que trazem para nós uma parábola, a parábola do juiz iníquo, parábola do juiz injusto. Lucas 18, do 1 ao 8, a palavra de Deus assim nos diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos falar com o Senhor, vamos orar, para que em seguida você possa tomar o seu assento. Mais uma vez, ó Deus, neste dia, estamos aqui necessitados de fechar os nossos olhos, elevar mais uma vez a nossa oração a Ti, e que bom que podemos fazer isso, que bom que somos por Ti mesmo, não só ordenados, mas também encorajados a orar continuamente, orar sem cessar. Assim estamos fazendo, estamos falando contigo e suplicando a Ti que conceda a nós o que nós necessitamos para poder receber aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Obrigado, Deus, por ter nos criado à Tua imagem e conforme a Tua semelhança, seres morais, capazes de sentir e de pensar. Mas, Deus, nós temos a plena consciência de que em nós mesmos nós não conseguimos alcançar a profundidade, a largura, a extensão, a altura da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem a nos transmitir. E nós reconhecemos que nós precisamos da Tua instrução, da Tua orientação para que nós possamos continuar a nossa peregrinação nesta vida, vivendo uma vida que Te seja agradável, uma vida de santidade. Por isso, usa-me, ó Deus, com graça e com poder. Ao passo de que o Senhor abra, por graça e misericórdia, o coração daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, de modo que aqueles que são Teus possam ser santificados por ela, aqueles que não são Teus, que possam ser chamados da morte para a vida. Faz a Tua obra, ó Espírito Santo, enquanto, como vaso, um mero vaso de barro, eu sou um instrumento em Tuas mãos. Assim oramos e agradecemos mais uma vez, esperançosos do que o Senhor há de fazer. Oramos em nome de Jesus, é nos méritos dele que nós Te suplicamos. Amém. Os irmãos podem sentar. No domingo passado, aqueles que estavam presentes viram que nós encerramos as exposições baseadas no capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. E este capítulo 17, ele se encerra com o primeiro discurso apocalíptico, voltando os olhos dos discípulos e da igreja para o fim, para a consumação de todas as coisas. É o primeiro discurso apocalíptico do Senhor Jesus Cristo neste Evangelho. O Senhor Jesus falou acerca do retorno do reino e do retorno do rei, a manifestação definitiva do reino de Deus sobre a terra, e trouxe basicamente 3 características principais que marcarão o início da bem-aventurança eterna. A vinda do Senhor e a manifestação definitiva do seu reino será certa, será repentina e será gloriosa. Ela não pode ser adiada nem antecipada e muito menos impedida.
Ela será repentina, de modo que muitos serão surpreendidos, porque não estarão prontos para a recepção do reino e do seu rei. Mas ela será, sem dúvida alguma, com toda a glória e majestade dos céus. Mas, Jesus disse, Lucas capítulo 17, versículo 25, que primeiro é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Mas afinal, o que tem a ver isso que foi narrado, o que foi descrito, o que foi exposto no domingo passado com a mensagem de hoje? Veja, a igreja, que segundo 1 Coríntios capítulo 12 é o corpo de Cristo, continua escatologicamente apontando para o fim, caminhando para o fim, a consumação de todas as coisas. A igreja continua participando dos sofrimentos de Cristo como seu corpo. A igreja continua ao longo da história e até hoje, e será assim até o fim, continua sendo rejeitada por esta geração, pela geração de ontem e pela geração de amanhã. Os crentes em Jesus, isso inclui a mim e a você, estão sujeitos a passarem por muitas angústias e de vários tipos nessa vida. Por isso, se você é crente, não se pergunte por que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por essa angústia? Se eu sou crente em Jesus, por que eu estou passando por essa aflição? Por esta provação ou por esta privação? Não se pergunte. Você, como crente, está sim sujeita a passar por uma série de problemas, de provações, de angústias de vários tipos. O crente, neste mundo ainda, nesta vida, está sujeito a passar por apuros, a ter que se voltar para alguém e pedir socorro em meio às suas angústias, em meio às suas tribulações. E Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8, nos diz que nós devemos pedir, que nós não devemos cessar de pedir, de clamar, de suplicar, de gritar por socorro. Em Marcos, capítulo 13, versículo 33, que é o paralelo da narrativa de Lucas 17, depois de falar sobre a vinda do reino e do rei, Jesus, o evangelista Marcos registra, diz assim: estai diante de tudo isso, diante da certeza de que o rei e o reino volta, diante da certeza de que essa manifestação será repentina, diante da certeza de que essa manifestação será gloriosa, ele diz, estai de sobreaviso, vigiai. E alguns manuscritos, que, por exemplo, dão origem à tradução da Revista e Atualizada, colocam entre colchete e orai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, a postura da igreja, enquanto aguarda o retorno do reino e do seu rei, é essa: estar de sobreaviso, porque ele anunciou que está voltando de modo certo, repentino e glorioso, mas também não fazer isso de modo passivo, fazer isso de modo vigilante, em oração. Por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, não sabe quando isso acontecerá. Então, voltando aqui para o Evangelho segundo Lucas, para o terceiro Evangelho, na sequência dessa revelação evangélica, Lucas, guiado pelo Espírito Santo, ele vai trazer o registro de duas parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo para instruir a sua igreja, a mim e a você, sobre alguns aspectos importantes sobre a oração. Sobretudo dois. O primeiro, nós veremos hoje. Crentes não devem ser tímidos, não devem ser inconstantes na sua vida de oração. Nós aprenderemos isso na parábola que ele contou de um certo juiz iníquo. Mas a segunda verdade que ele ensina, que se Deus assim permitir e ele não voltar antes, nós veremos no domingo que vem, Cristo ensina que a sua igreja também não deve ser arrogante, autoconfiante demais, em si mesma, na sua oração. Nós vamos ver isso na parábola do fariseu e do publicano. Mas hoje, o versículo 1 de Lucas 18 nos diz que Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. É isso que diz o versículo 1. O capítulo 17 ele é marcado por uma pequena seção onde nós não vamos encontrar nenhuma parábola. Nós tivemos parábola no capítulo 16, no capítulo 15, todo o capítulo 15 são 3 parábolas.
Mas no capítulo 17 não. Agora, no capítulo 18, o evangelista Lucas traz novamente outros ensinos entregues pelo nosso Senhor através de parábolas. E é possível que você ainda não saiba o que é uma parábola, você que está nos visitando. Parábola, já dissemos, são histórias fictícias, são histórias ilustrativas, baseadas em fatos do dia a dia, mas que apontam, que comunicam verdades eternas, verdades relacionadas ao reino de Deus. Então, Lucas conta esta história ilustrativa, baseada em fatos do dia a dia, para ensinar verdades ligadas ao reino de Deus. E Lucas diz que o Salvador conta esta parábola, lhes conta, e duas traduções na língua portuguesa, a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na linguagem de hoje, acrescenta a palavra discípulos. Essa palavra não está no original grego. Entretanto, nós sabemos que o final do capítulo 17, quando o Senhor vai virar-se para os seus discípulos e falar acerca da vinda do reino, ele está comunicando essa mensagem para a igreja, para os seus discípulos. E o capítulo 18 é uma continuação do seu ensino aos seus discípulos, à sua igreja. Então, Lucas diz que nosso Senhor lhes contou esta história, esta parábola. Contou a quem? Aos seus discípulos. E ele fez isso com um só intuito: mostrar, e é muito interessante esse verbo na língua grega, porque esse verbo é prós, de pró, a favor. Mostrar que Deus é a favor, Ele é pró, oração contínua da sua igreja. E nós vamos falar sobre isso mais já. Eles devem orar sempre, eles devem orar em todo o tempo. Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é pró-oração contínua. É a favor de que sua igreja esteja orando sempre, sem nunca, jamais, em hipótese alguma, desanimar, perder o ânimo, a coragem. E então eu quero logo chamar a sua atenção para você considerar algumas coisas importantes, já no início do ensino do Senhor, contidos aqui nesse versículo primeiro. Primeira coisa, essa orientação é especificamente para crentes. Esta orientação que o Senhor vai passar nesta parábola, ela não é para fora do povo da aliança. Não é para aqueles que não têm autorização de se dirigirem a Deus em oração. Não. Esta orientação é para aqueles que têm a autorização para se dirigirem a Deus em santa conversação. Mas quem são, pastor? Aqueles que têm autorização de se apresentar diante de Deus em oração? É simples. A Bíblia responde: aqueles que foram reconciliados com o Pai por meio da mediação de Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo. É como o pastor congregacional John Owen falou: você não pode dizer que tem Deus como Pai e o Espírito Santo como seu Consolador se Cristo não for o seu Salvador e o seu Senhor. Se você não reconheceu os seus pecados, se você não se rendeu a Cristo como seu Salvador, você não pode orar a oração que Ele ensinou à sua igreja, aos seus discípulos. Você não pode se virar para Deus e chamar Deus de Pai. A única oração que um descrente pode oferecer é a oração que nós vamos ver no domingo que vem, se Deus permitir, a oração do publicano, no versículo 13 desse capítulo 18, quando ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A segunda questão que eu quero chamar a sua atenção é essa. Ora, se por um lado, este ensino, que já nós vamos poder nos atentar para os detalhes dele, é para o povo da aliança, é para a igreja, se por um lado isso é uma verdade, então nós temos uma segunda. Se você é um crente, e quando o assunto é vida de oração, a sua vida é lutar para lembrar de eventualmente orar a Deus, conversar com Deus em sua semana. A sua luta é em lembrar de Deus durante o seu dia. Deixa eu dizer que se essa é a sua condição, crente, você ainda não entendeu o que o Evangelho fala sobre oração. Você tem que se esforçar para lembrar que Deus existe. Você não lembra dele quando você acorda? Você não lembra dele antes de tomar café da manhã?
Você não lembra dele quando você vê o seu ente querido, o seu familiar, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, e diz: Senhor, muito obrigado, porque está aqui comigo, com saúde. Você não se lembra do seu dia, de Deus durante o seu dia, quando você está caminhando por esse mundo perverso, perigoso? Se esse é o seu caso, você não entendeu o que o Evangelho fala sobre oração. A vida de oração, segundo o Evangelho, segundo Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8, não é uma míngua. Se você é crente, você precisa entender, à luz da palavra, que Jesus não morreu na cruz para salvar um povo incapaz de se comunicar com Ele. Cristo não morreu para salvar um povo que não tem vida de oração. Não. Segundo o Evangelho, Cristo morreu, salvou e constituiu um povo vocacionado a orar. Um povo da oração. Interessante que os fariseus, eles ensinavam o contrário do que Cristo está ensinando aqui. Com base no Salmo 55, versículos 16 e 17, que inclusive é um dos salmos áureos, que estabelece para Daniel, o profeta, a sua maneira de se apresentar diante de Deus 3 vezes ao dia, os fariseus pegavam esse salmo e traziam para uma interpretação humana e diziam que os seus discípulos, os seus aprendizes, deviam orar no máximo 3 vezes por dia, porque se passasse disso, seria enfadonho para Deus, seria repetição para Deus, e ao mesmo tempo seria enfadonho para os próprios homens. É interessante que os versículos que antecedem o ensino do Senhor, como nós devemos orar, ele traz 2 grandes males que são comuns às pessoas que querem orar. Um, vãs repetições, ali são os ímpios. O outro, se apresentar em orações públicas para serem vistos pelos homens. Esse é o caso dos fariseus. Nosso Senhor está dizendo justamente o contrário do que diziam os fariseus nos seus dias, nos dias do seu ministério terreno. Cristo está dizendo: orem em todo o tempo e jamais percam a coragem. Perceba, a oração. Se por um lado a oração é, como disse o pastor congregacional David Martin Lloyd Jones, é o exercício mais nobre a qual a alma pode se deter, de modo que, segundo Lloyd Jones, alguém antes de começar a orar deve parar um pouco e refletir e meditar sobre o que vai fazer, sobre quem, diante de quem estará. Se por um lado a oração tem essa solenidade, se apresentar a Deus e falar com Ele em oração. Se por um lado, nas palavras do reformador alemão Martinho Lutero, a oração é a transpiração, é um exercício tão intenso, tão forte, que toma tanto conta do nosso ser, que é a transpiração da nossa alma, é o suspiro, é o fôlego da nossa alma para Deus. Por outro lado, alguém que é maior do que Lloyd Jones, alguém que é maior do que Lutero diz: orem sem cessar, orem o tempo todo. Você está entendendo isso, igreja? Cristo está dizendo: para vocês orarem a mim, primeiro vocês precisam colocar uma roupa que tenha essas características, esse valor monetário. Para falar comigo, vocês têm que se dirigir a um lugar específico, para que então ali, naquele lugar, vocês possam fazer orações que sejam aceitas e recebidas por mim. Não. Cristo está dizendo aquilo que foi dito à mulher samaritana: nem nesse monte e nem naquele. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que Ele procura. Cristo não está colocando condicionantes, dizendo: você, igreja, só pode orar para mim quando for favorável para mim. Só pode orar para mim quando eu me agradar e dizer: pode orar agora. Ele está dizendo: orem o tempo inteiro. Orem sem cessar, continuamente. Orem sob toda e qualquer circunstância. É por isso que o crente ele pode orar a Deus na sua casa. Não importa o quão simples ela seja. O crente pode orar a Deus no leito da enfermidade. O crente pode orar a Deus, deve, segundo Cristo, segundo o Senhor da igreja e da vida dos crentes,
pode orar a Cristo, ainda quando as palavras não conseguem sair com força de sua boca, são apenas sussurros. Cristo está dizendo: orem continuamente, orem sem cessar, orem em todo o tempo, em cada fração do tempo. Orem aonde vocês estiverem e não desanimem. Cristo está dizendo. No versículo 1 ele diz: o desânimo certamente vai pedir um lugar no coração de vocês. Ele vai bater na porta do coração de vocês, dizendo: deixa eu entrar, tem um espaço para mim aí. Cristo diz: não cedam ao desânimo, não percam a coragem. Então, para ilustrar de modo ainda mais claro isso para nós, ele conta a parábola, começando apresentando as duas principais personagens. A primeira está no versículo 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. A figura é clara para nós. É um magistrado civil. É uma autoridade responsável por julgar causas sociais. E esse magistrado, esse juiz, ele tem duas características bem claras no versículo. Primeiro, ele não temia a Deus. O verbo é o mesmo de phobel, de medo. Ele não se sentia intimidado, nem mesmo diante daquele que criou ele. A segunda característica, ele não respeitava ninguém. E o verbo respeitar aqui também é bem interessante, porque o verbo respeitar significa que ele não considerava ninguém em termos de status ou de dignidade maior do que ele. Vê só. Ele se considerava o maior em termos de dignidade, de honra. Ninguém é maior do que eu, pensava esse juiz. Eu não temo nem a Deus. Essa era a condição dele apresentado nesta história ilustrativa. Veja, esse juiz era um oficial que estava a serviço do Estado. E ele tinha uma missão através do seu ofício: exercer o direito em favor da justiça para a cidade onde ele estava, para a polis. Cidade, esse era o contexto. Para que na polis, na cidade onde ele estava, como juiz, como magistrado civil, ele exercesse justiça de modo que não prevalecesse o que é injusto, não prevalecesse o que é mal. Guarde isso. Não prevalecesse o que é destrutivo, o que faz mal, o que é nocivo à sociedade. Essa era a sua atribuição. Mas o que acontece com ele? Investido de autoridade, esse juiz foi tomado pela soberba. Esse juiz se achava acima da lei, de maneira que ele já não conseguia ver ninguém que tivesse uma honra maior do que a dele. Nem mesmo Deus era fonte de temor, de medo, de phobel para este juiz. E aí eu pergunto a você: será mesmo possível que Jesus está contando uma história factível, que pode se tornar um fato, que pode ser uma coisa real, algo ligado ao dia a dia? Talvez, se eu estivesse pregando essa mensagem há uns 5 anos atrás, alguém dissesse: não é possível. Não é possível que um magistrado civil, que um juiz, que uma pessoa investida de autoridade, vocacionada e colocada por Deus, segundo Romanos capítulo 13, para o bem comum da sua criação, não é possível que um magistrado civil seja colocado numa posição em que dessa posição ele olhe para baixo e não veja ninguém mais digno do que ele. Não é possível que um coração de um magistrado seja tomado de soberba de tal forma que ele ache que não preste conta nem a Deus. Mas, pregando essa mensagem hoje, 14 de abril de 2024, eu e você sabemos que é possível isso acontecer. É possível, sim. A sede de poder corrompe muitos corações fora da igreja e, infelizmente, às vezes dentro do meio do povo de Deus também. Pessoas que são investidas de autoridade e acabam por pensar que já não há ninguém mais acima delas. Cristão, cristã, preste atenção, preste muita atenção. Se você exerce algum tipo de autoridade na igreja, se você exerce algum tipo de autoridade civil lá fora na sua empresa,
naquilo que você faz. Se você for investido ou investida para o bem dos outros, não deixe com que isso corrompa você. Não deixe com que isso traga soberba ao seu coração. O princípio da autoridade é para estabelecer que existe sim ordem, mas o princípio máximo da autoridade é o serviço. A autoridade existe para servir com os dons que recebeu, não para oprimir, não para subjugar. Mas, se você não está investido de nenhuma autoridade pública, mas você está debaixo de alguma autoridade, preste muita atenção nisso, inclusive autoridades civis, e você vê estas autoridades civis com esta disposição, semelhante ao juiz desta história, autoridades civis que não têm reverência para com Deus, autoridades civis, preste atenção nisso, que não têm respeito para com a dignidade da vida humana. Preste atenção no que o Evangelho está dizendo acerca destas pessoas. Jesus está contando uma história. Jesus está contando uma parábola, cujo este magistrado civil, ele é qualificado, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele é iníquo. A palavra é adiquia, é de injustiça. E quem tem vindo nas quintas-feiras, nas exposições dos Romanos, sabe muito bem o que significa isso. Esse juiz, ao invés de ser um promotor de justiça, ou da justiça, para o bem social, segundo a palavra grega, é um profundo violador, sendo juiz da lei e da justiça. E então, vamos voltar rapidamente, então só um pulinho, daqui a pouco a gente volta lá em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela contra toda perversão, contra toda impiedade e injustiça. Não duvide disso. É possível que uma autoridade se coloque sobre mim e sobre você de modo arrogante, tirânico, irreverente para com Deus, sem observar, sem respeitar os princípios da palavra de Deus. Ainda que Deus permita que isso aconteça, isso tem um prazo determinado. Isso não foge do controle de Deus. O que Deus tem separado e preparado para essas pessoas, ainda que sejam magistrados civis, está reservado a sua ira. Não importa a cor da toga que essa autoridade civil vista, não importa o título honorífico que essa autoridade civil tenha neste mundo, essas pessoas jamais fugirão do justo juiz que julga a todos, conforme as suas obras. Mas a segunda personagem desta parábola está na primeira parte do versículo 3. Jesus diz: havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava este juiz. É uma viúva, uma mulher desprotegida, socialmente indefesa. Mulheres naqueles dias precisavam muito do amparo masculino. Eu julgo que ainda precisam, sem dúvida alguma. Assim como os homens precisam do amparo feminino. Mas naquela época, a filha precisava muito do pai, até se casar. A esposa precisava muito do marido. A viúva precisava muito dos filhos, sobretudo dos filhos homens. 3 classes sociais eram desfavorecidas e desde a lei mosaica são apontadas por Deus como classes que deveriam ser alvo da compaixão do povo da aliança. Quais são? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Só que os estrangeiros, eles poderiam voltar para a sua terra natal. Já sairiam da sua condição de vulnerabilidade. Os órfãos, eles poderiam ser adotados. Afinal de contas, eles poderiam até, inclusive, trabalhar como escravos. Mas já as viúvas, que já não eram mais virgens, que já não tinham mais o mesmo viço, o mesmo frescor de quando, antes de casarem, nem sempre conseguiam um novo casamento para a sua proteção e para o seu aconchego. Então, de todas as classes sociais, o Senhor escolhe a mais vulnerável, a que mais precisava de amparo, uma viúva. E nessa história, essa mulher
aparentemente não tem ninguém que possa defendê-la. E por isso, ela se deslocava de onde ela vivia, de onde ela tinha a sua realidade social, e ia até a presença física deste juiz continuamente, como traduz a Nova Versão Internacional. E aí ela apresentava diante dele, a segunda parte do versículo 3, o seu pedido que era urgente. Julgue a minha causa contra o meu adversário. É interessante que você percebe que os detalhes da causa não são revelados, porque esse não é o foco, desta vez, não é o foco do ensino do nosso Senhor. O foco é esse. Ela estava em litígio. Havia alguém que por si só, quem quer que fosse, já tinha uma condição superior à dela. Já era uma luta desigual. Ela tinha alguém que a importunava. Ela tinha alguém que era literalmente seu adversário. E então ela suplica, ela pede socorro a esse juiz. Por que ela faz isso? Continuamente. Segundo o texto, porque ela tinha confiança daquilo que nós chamamos em direito, de que o seu direito era líquido e certo, de que se aquele juiz julgasse a sua causa, justiça seria feita. Ela está certa disso, de modo que ela não desiste, continuamente ela retorna a esse juiz. Então, no começo do versículo 4, a narrativa nos diz que por algum tempo, e eu quero chamar muito sua atenção a isso, ele não quis a atender. Por algum tempo. Só que a palavra tempo, o substantivo tempo aqui, não é kairos, que pode ser traduzido por um tempo determinado. A palavra é cronos, que é uma derivação de tempo incerta, indefinida. Por isso que as pessoas associam o tempo kairos como o tempo de Deus, que não falha, que é um tempo certo. E o tempo cronos como um tempo humano, porque nós não temos certeza, por exemplo, de quantos dias nós vamos viver nessa terra. O que está sendo pontuado aqui, no início do versículo 4, quando na nossa tradução portuguesa nos diz que por algum tempo o juiz não quis atendê-la, é isso. Ele não tinha pretensão de atender. Essa viúva, ela continuaria procurando esse juiz continuamente, e ele não tinha a menor disposição de atendê-la. Não tinha um tempo na sua mente, não tinha nada que o motivasse a fazer isso. Ele não tinha pretensão nenhuma de atender a essa viúva nunca. Então, a continuação do versículo 4 e o versículo 5 nos diz que houve uma mudança na disposição desse juiz. Veja, mas depois pensou assim, e a construção grega é exatamente a mesma da parábola do administrador infiel. Lembra quando ele soube que ele ia ser demitido, que ele deveria passar os livros de contabilidade? O texto naquela ocasião disse assim, pensou consigo mesmo. É exatamente aqui. Ele pensou assim, pensou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Aí o versículo 5, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Observe que a primeira coisa que acontece nessa mudança de postura do juiz é reconhecer quem ele é reconhecer os seus valores. É bem verdade. Ele diz, eu sou assim e não pretendo mudar. Cristo conta essa história de uma maneira que deixa claro que a disposição do juiz não era mudar como pessoa. Ele ia mudar a sua postura em relação àquela viúva, com um propósito só. Mas ele não tinha nenhuma predisposição de mudar quem ele era ou os seus valores. No entanto, esta viúva não parava de o incomodar, diz o versículo 5. E o verbo é, não parava de o surrar, de o cansar, de o aborrecer. Esta viúva, é isso que significa o verbo surrar, ou o verbo importunar, incomodar. Ela era uma fonte de dificuldade, de problema na vida desse juiz, constantemente. Então ele diz assim, eu vou fazer justiça a ela, eu vou julgar a sua causa. Mas então o que foi que motivou a esse juiz? Não foi a causa da viúva, foi a própria causa dele. E ele diz isso na continuação do versículo 5, para não acontecer que no fim ela o molestasse. E o verbo molestar é golpear na face,
como inclusive é traduzido na nova tradução da linguagem de hoje. Ela não vai parar, diz essa versão, até acabar comigo. Foi isso que motivou esse juiz a julgar a causa desta mulher. E aí acabou a parábola. Chegamos no versículo 6, 7 e 8, que serão a aplicação desta parábola no ensino de Jesus. Então, diz o versículo 6, o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Nosso Senhor começa a aplicar essa parábola e Ele começa a aplicar chamando a atenção dos discípulos para as parábolas, para as palavras do juiz, que aqui é qualificado. Ele é iníquo, ele é injusto, ele é perverso. Ele diz: ouçam bem, considerem com atenção o que este juiz disse na história. Em outras palavras, Cristo está dizendo: atentem a que conclusão este juiz perverso chegou diante da situação. Cristo está aqui chamando a atenção para a motivação do juiz. O que fez o juiz mudar de ideia quanto a julgar a causa desta viúva não foi a causa da viúva. O que fez esse juiz mudar de ideia foi a sua própria causa, foi o seu próprio egoísmo, foi o seu próprio interesse de se livrar de uma vez por todas desta viúva importuna. Essa foi a motivação desse juiz perverso, nas palavras de Jesus. Esse juiz estava disposto a fazer o bem por esta viúva por causa da sua própria iniquidade. As suas motivações eram perversas, eram iníquas, eram egoístas, eram mesquinhas, eram antropocêntricas, eram egocêntricas. Mas ainda assim, esse perverso juiz decidiu fazer o bem para essa viúva. Aí fica mais fácil compreendermos a pergunta de Cristo, nosso Salvador, no versículo 7, quando ele diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Nosso Mestre está dizendo assim: eu estou ensinando a vocês que enquanto vocês esperam, devem buscar a face de Deus incansavelmente. Vocês devem lutar com fé contra o desânimo causado por toda a luta contra o pecado. É isso que ele está ensinando desde o versículo 1. Mas o que tem a ver com o versículo 7? É o que ele entrega a nós. Ele diz: eis que aqui eu entrego a vocês algo para motivá-los a continuarem perseverantes na oração e não cederem ao desânimo. Ele diz: se um juiz perverso é capaz de fazer justiça, tendo como motivação o seu próprio egoísmo, será que Deus, o justo juiz, Ele não fará justiça, Ele não vingará a seus próprios eleitos, aqueles que Ele escolheu? Aí ele completa: aos que clamam a Ele. E o verbo clamar é semelhante ao Salmo 9, que nós meditamos hoje de manhã. Aqueles que gritam, aqueles que saltam um forte e repentino grito, dia e noite. A palavra dia e noite é remera e niktos. A definição de dia é o período, presta atenção, depois do amanhecer, depois que o dia clareia e antes do pôr do sol. E a palavra noite é definida como após o pôr do sol e antes do amanhecer, ou seja, compreende todas as 24 horas de um dia. E eu quero chamar a sua atenção aqui para 3 fatos espantosos no ensino do Senhor no versículo 7. O primeiro, Cristo está destacando aqui não a viúva insistente. Não é esse o destaque na parábola. Não é uma viúva insistente que se apresenta diante de um magistrado civil. Não é esse o foco do ensino. O foco do ensino, segundo a ilustração e a aplicação do versículo 7, é um povo especialmente escolhido pelo próprio Supremo Juiz. Um povo eleito que foi chamado por esse juiz
para ter acesso livre ao trono da graça. Um povo escolhido pelo próprio Deus. Não é uma viúva que tem acesso ao magistrado civil, porque esse lhe era um direito garantido pela sociedade. É o trono da graça, estabelecido desde a eternidade, onde o acesso é livre para um povo que Deus escolheu. Ele em pessoa escolheu e disse: podem vir, se apresentem diante de mim. Enquanto o juiz iníquo diz: eu quero longe de mim, eu quero essa importunação longe de mim, o justo juiz diz: venham até mim, busquem a minha face constantemente, eu escolhi vocês para isso, eu abri acesso irrestrito ao trono da graça, podem vir. Esse é o foco do ensino. É o primeiro espanto que eu encontro nesta parábola. Mas o segundo é que este povo que ele elegeu e amou antes da fundação do mundo, busca a sua face, efetivamente busca a sua face em oração. Não há um período determinado em 3 vezes ao dia, não. Esse povo, ele tem livre acesso a esse juiz, a Deus, tanto de dia, quando nasce o sol, antes do sol se pôr, como à noite, depois que o sol se põe e antes do sol nascer. Esse povo tem livre acesso a esse trono para orar, para se apresentar diante dele, e ele contempla essas orações. Afinal de contas, o tempo verbal, no versículo 7, não é uma possibilidade. Na explicação da parábola, Cristo não diz assim: todavia, Deus não fará justiça aos seus escolhidos quando a eles talvez clamem. Não. Quando eles efetivamente clamam, Deus sabe que o seu povo ora a Ele, ora durante o dia e ora durante a noite. Existe uma história entre o povo evangélico brasileiro de que orar de madrugada é melhor porque a fila é menor. Porque Deus olha com maior atenção as orações que são apresentadas na madrugada. Deixa eu dizer 2 coisas a você. A primeira, Deus não precisa do nosso sacrifício para chamar a sua atenção. Ele olhou para nós na eternidade com amor eterno, porque Ele quis. Não há nada que eu ou você possamos fazer para tocar o coração de Deus, de modo que nós possamos mudar a sua disposição quanto a nós, e graças a Deus por isso. Mas a segunda coisa está aqui, no versículo 7. Você pode orar de madrugada, você pode orar de noite, você pode orar de manhã, na sua corrida, na sua caminhada, você pode orar lavando o prato, você pode orar na igreja, você pode orar lá onde só está você pode orar sozinho, você pode orar em conjunto, você pode orar, meus companheiros da reunião de oração da terça-feira, presbítero Jonas e companhia limitada, você pode orar na terça-feira com poucas pessoas. O Senhor, Ele contempla a oração do seu povo, a oração que é apresentada a Ele de dia, de noite, Ele está atento para ouvir a nossa oração. Cristo diz: isso é para motivar vocês, é para vocês pegarem o desânimo e dizerem na cara dele: não vai entrar no meu coração, porque Cristo, o meu Deus, está ouvindo as minhas orações. Mas tem um terceiro espanto ainda. Eu coloquei espanto porque eu fiquei espantado. As orações desse povo eleito, escolhido, que são apresentadas de dia e de noite, elas ascendem, elas sobem a Ele como um clamor, como fortes e repentinos gritos. Em suas aflições, meu irmão, minha irmã, quando você busca a Deus, as suas orações são ouvidas. A maioria das orações que nós oferecemos a Deus não são por meio de gritos. Não são. Entretanto, o Senhor está apresentando
o cenário, fora da parábola, a realidade, que essas orações, elas sobem, esses clamores, sobem a Deus como gritos repentinos de socorro. Sabe o que significa? Você que está passando por problemas que só você sabe. Você que a voz, quando o assunto é oração, é voltar a sua voz para o céu, parece que não sai. Parece que não consegue sair da sua mente, porque você não tem forças para isso. Porque você se sente tão fraco, tão fraca espiritualmente, que você não tem coragem de elevar os seus olhos ao céu, ou fechar os seus olhos e orar a Deus. Mas ainda assim, saem sussurros da sua alma. Sabe o que o Evangelho está dizendo? Que essas orações, que esses gritos silenciosos da sua alma, que nem eu e nem a igreja conseguem ouvir, Ele ouve. Ele ouve. E Cristo diz, isso deve motivar vocês. Eu escolhi vocês, para que vocês se apresentem diante de mim em oração constantemente. Vocês não precisam ter pompa, não precisam ter oratória, não precisam ter retórica, não precisam ter canudos, não precisam ter dinheiro, não precisam fazer parte de uma igreja grande, de um pastor famoso, vocês não precisam ser antigos na fé, vocês podem ser novos convertidos, vocês vão orar a mim de dia e de noite, e eu vou ouvir as orações de vocês, e eu sei que vocês estão passando por aflições, enquanto vocês estão esperando o meu retorno, o retorno e a manifestação final do meu reino, mas eu estou dizendo a vocês que as orações de vocês, que os clamores de vocês chegam para mim como gritos de socorro. E eu estou ouvindo cada um deles. É isso que o Evangelho está dizendo. Não se trata de uma viúva e de um juiz. A história trata de Deus e o seu povo. Ora, é o próprio Deus falando conosco, dizendo que as nossas orações são contempladas noite e dia. O Salmo 121, versículo 4, já nos garantia isso. É certo que não cochila, não dorme o guarda de Israel. Logo, em meio a esses sussurros, a esses gritos, que são ouvidos, mas nem sempre são respondidos de imediato. O final do versículo 7 diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A construção do final do versículo 7 é dificílima. Nenhuma tradução em língua portuguesa traz o sentido adequado, com exceção da King James, porque a ideia aqui é a paciência que Deus tem com o seu povo. O seu povo insistindo, e Ele, com a sua aliança estabelecida e irrevogável, com o seu tempo certo de agir, Ele vai tratando com paciência o seu povo, enquanto vai exercendo o juízo no tempo que Ele determinou sobre os ímpios. Essa é a construção do final do versículo 7. Pode parecer, como Lutero traduziu, demorado a sua defesa, a sua justiça, pode parecer, mas o versículo 8, Jesus diz: eu digo a vocês que depressa lhes fará justiça. É interessante que depressa aqui poderia ser traduzido por rapidez, e a ideia não é pressa, não é Deus se apressar, nós vamos fazer Deus se apressar à medida em que nós oramos mais, não é essa a ideia. A ideia é sem demora, dentro do tempo determinado. Nós oramos a Deus, clamamos, gritamos com toda a nossa alma, e se a resposta não chegou, pode ficar tranquilo, a resposta vem depressa, mas no tempo de Deus. Ela vem sem demora, ela não vai atrasar um segundo sequer, mas no tempo de Deus. Cristo diz: depressa, no tempo determinado e certo, lhes fará justiça. E justiça aqui tem dois significados básicos. Primeiro, vingança. Punição de acordo com o que é justo. Mas aqui é o segundo significado. Exercer justiça a todas as partes. Dá ao ímpio o que lhe é de direito e dá aos justos aquilo que foi pela graça reservado.
Em Jeremias, capítulo 23, caminhando para o fim da nossa mensagem, o Espírito Santo usou o profeta para falar sobre o renovo de Davi, a promessa de que Deus enviaria o renovo de Davi. Ali foi prometido ao povo da aliança, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado o renovo de Davi. O renovo de Davi será chamado Senhor, Justiça Nossa, ou Yahweh Tzidkenu, na língua original. Cristo está dizendo, o tempo do cumprimento da promessa chegou. Esta promessa, que foi feita em Davi, ele chegou. Vocês não devem, por conta disso, Igreja do Senhor, serem inconstantes nas suas orações nessa vida. Ainda que possa parecer que demore, Cristo diz, podem confiar. Judá estará salvo, Israel habitará seguro, porque eu, Cristo diz, sou o renovo de Davi. O socorro, ele virá. A resposta que vocês estão esperando das vossas orações, dos vossos clamores, dos vossos gritos, virá não por causa de vocês, mas por causa de quem Cristo é, por causa de quem o Senhor de vocês é, igreja, e quem Ele é. Ele é o Senhor Justiça. Ele é o Senhor Justiça, mas que voluntariamente se deu e é nossa. Ele é o Senhor Justiça nossa. Ele é o Senhor Justiça da sua igreja, do seu povo. É isso. Nada mais, nada menos. Se isso não motivar a minha vida e a sua vida, para que nós fechemos a nossa porta do nosso coração para o desânimo e perseveremos em oração e estejamos aqui publicamente orando, estejamos nos reunindo em nossos lares com as nossas famílias para orar, para buscar a face de Deus. Se isso não for suficiente, nada mais vai ser. Nada mais. Contudo, diz o final do versículo 8, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É assim que o Senhor termina este ensino. Perceba todo o contexto do versículo 8. A questão não é se haverá justiça. A questão não é se as orações, os gritos, eles serão respondidos. Se as causas serão vindicadas. A questão não é essa, não há dúvida. Ele é o Senhor, Justiça Nossa. Ele fará cumprir a sua justiça sobre o seu povo, primariamente por causa de si mesmo. A questão é, após essa longa espera, a qual eu e você somos submetidos, sim, Senhor, após essa longa prova que eu e você somos submetidos, sim, senhora, encontrará, quando Cristo voltar, quem esteja perseverando na oração, com fé, como aquela viúva da história. Perseverança dos santos, conversávamos sobre isso, vindo para cá hoje. O que é a perseverança dos santos? Diz respeito à salvação, a qualidade da salvação que Deus dá ao seu povo, vida eterna. Ele sustenta pelo poder da sua vontade o seu povo eleito, salvo até o fim. Se resume só a isso? Não. Esse povo eleito, esse povo escolhido, ele vai perseverar até o fim, porque a graça de Deus o sustentará. Ele perseverará na palavra. Esse povo perseverará na palavra. O seu coração, por vezes, poderá se rebelar, mas como é povo eleito de Deus, quando Deus vier com a sua correção paterna e disciplinar e chamar esse povo ao arrependimento, como aconteceu várias vezes com Israel no Antigo Testamento, como vem acontecendo com a igreja ao longo da história, sabe o que essa igreja vai fazer? Ela vai voltar para os caminhos do Senhor, ela vai perseverar, porque ela foi escolhida para isso. Esse povo é perseverante na oração. Esse povo pode se afastar de Deus em oração, pode se esquecer dele por causa do desânimo, mas o povo eleito de Deus perseverará até o fim na oração. Você foi alcançado pela graça? Diga amém. Amém. Então pare
de tentar viver o que você não foi chamado para viver. Você foi chamado, homem, para ser um homem de oração, para perseverar na oração. Você, mulher, você, jovem, moça, rapaz, você, homem e mulher da meia-idade. É muito interessante, eu refletia sobre Tomé, essa grande figura injustiçada. Tomé, quando se depara com o Senhor ressurreto, é a típica imagem da igreja, quando o assunto é a oração, a perseverança, a fé, essa fé que Cristo está perguntando aqui. Cristo está diante de Tomé e Tomé não acredita. E então Cristo poderia dizer a Tomé: se afaste de mim para toda a eternidade. Você não creu. Eu disse a você que seria assim e você não creu. Vá. Mas o que Cristo faz? O que você precisa para crer? Eis aqui. Graciosamente, Cristo tem paciência com a sua igreja, com o seu povo, com a fraqueza espiritual da sua noiva, e diz: veja aqui. Aí o que acontece com Tomé? Eu não sou digno de te servir, eu vou embora para nunca mais voltar. Tomé cai de joelhos e diz: Deus meu e Senhor meu. Talvez você esteja com a sua vida de oração em frangalhos. Talvez a mensagem que você ouviu hoje, se você esteve pela manhã, e a mensagem que você está ouvindo agora, tenha sido providenciada por Deus para a restauração de sua vida de oração, para a restauração da sua frequência nas reuniões de oração, nas vigílias, em tantas oportunidades que o Senhor te conceder. Se você nasceu de novo, se você foi alcançado pela graça, Cristo está mostrando para você as marcas do seu sofrimento, e você vai se ajoelhar diante dele e dizer: Senhor meu e Deus meu, eu vou perseverar na oração. Essa é a resposta que Cristo espera a esta pergunta. Encontrar na sua igreja o que Ele providenciará pela graça. Fé que perdoa 70 vezes 7. Percebeu isso no capítulo passado? 17:6. Fé capaz de curar chagas e de salvar. Capítulo 17, versículo 19. Fé firme e robusta, suficiente para perseverar em oração enquanto crê na vinda do reino invisível de Deus. Capítulo 17, versículo 20. Então, eu concluo, irmãos, dizendo que Cristo é o eterno Senhor, justiça nossa. É o Senhor da igreja, é a justiça da igreja. Certamente Ele defenderá as nossas causas. Certamente Cristo defenderá as suas causas, se estas causas forem alinhadas com o caráter dele. Se essas causas forem justas, se essas causas suas estiverem de acordo com o seu propósito, então ele vai fazer, em primeiro lugar, para revelar a sua glória, mas também para conceder a você aquilo que ele prometeu a você. Mas antes da manifestação final da sua vinda, ele deseja encontrar em você, em seu povo, uma fé provada na oração, exercitada na perseverança, como nós vimos hoje de manhã. O Senhor, que tem o seu tempo perfeito, por vezes permite que a resposta não chegue logo para você, para fazer com que você continue perseverando na oração, assim como ele fez com Daniel. Desde o primeiro dia já tinha a resposta providenciada por Deus, mas Deus segurou enquanto ele orava por mais 30 dias. Faça isso. Persevere em oração, enquanto aguarda o Rei. Continue orando, fervorosa e pacientemente. Não com timidez, não com inconstância. Espere confiadamente no Senhor, que é a sua justiça, Igreja do Senhor.